Ela o demitiu na frente de todos. Humilhado, ele saiu em silêncio. Mas 24 horas depois, ela estava de joelhos implorando perdão. O que você vai descobrir agora muda como você lida com injustiças no trabalho. Esta história real mostra como dignidade transforma sua maior derrota na vitória mais poderosa da carreira. Em 15 minutos, você aprende 3 lições que nenhum chefe quer que você saiba. Se quer continuar recebendo histórias reais que ensinam como se posicionar com sabedoria, deixa seu like e se inscreve no canal, ativando o sininho. Mais de 50 mil pessoas já fazem parte dessa comunidade que transforma conhecimento em poder real. Vamos à história. Ricardo tinha 38 anos e carregava nos ombros uma responsabilidade que poucos conseguem imaginar. Pai solteiro de 2 filhos, Sofia de 9 anos e Pedro de 6, ele havia aprendido a ser pai e mãe, ao mesmo tempo depois de perder sua esposa em um acidente há 3 anos. Todas as manhãs acordava às 6, preparava café da manhã das crianças, levava os 2 para a escola e seguia direto para o trabalho. Como coordenador de qualidade em uma empresa de tecnologia médica, Ricardo construiu uma reputação impecável ao longo de 8 anos. Seus colegas o respeitavam profundamente. Era conhecido por ser metódico, calmo, sob pressão e incrivelmente dedicado. Nunca havia faltado um dia sequer sem justificativa. Seus relatórios eram sempre impecáveis, suas análises precisas, e tinha talento natural para identificar problemas antes que se tornassem crises. À noite buscava as crianças, ajudava com lições, preparava jantar e mantinha aquela rotina que dava estabilidade. Nos fins de semana, era o pai presente nas festas, nos jogos do Pedro, nas apresentações da Sofia, mas toda essa dedicação estava prestes a ser testada de uma forma que Ricardo nunca imaginou com a chegada dela. 6 meses atrás, a empresa contratou a doutora Mariana Vasconcelos como nova diretora executiva. Ela chegou com um currículo impressionante, formação internacional, MBA em universidade de prestígio e promessas ambiciosas de modernizar a empresa e aumentar lucros em 30% no primeiro ano. Nas primeiras reuniões, Mariana deixou claro seu estilo de gestão. Era direta, focada em resultados, e não tinha paciência para o que chamava de desculpas emocionais. Para ela, números eram tudo, resultados de curto prazo eram a prioridade absoluta. Rapidamente, o clima organizacional começou a mudar. Funcionários que antes trabalhavam com autonomia, agora eram microgerenciados. Reuniões que duravam 1 hora se transformavam em interrogatórios de 3 horas. Mariana implementou métricas agressivas de desempenho e deixou claro que quem não se adaptasse seria substituído. Ela costumava dizer que a empresa não era uma família, era um time de alto rendimento, e quem não performa, sai do estádio. Os funcionários começaram a sussurrar pelos corredores sobre o ambiente tóxico. Alguns dos melhores talentos pediram demissão nas primeiras semanas. Mas Ricardo manteve a cabeça baixa, focado em fazer seu trabalho com excelência, acreditando que sua competência falaria por si. Ele não percebia que estava entrando no radar da diretora por razões que nada tinham a ver com desempenho. E então aconteceu o incidente que Pedro teve na escola, uma crise de asma que mudaria tudo. Era uma terça-feira comum, quando o telefone de Ricardo tocou no meio da tarde. Era a enfermeira da escola, dizendo que Pedro estava tendo uma crise de asma grave e precisava ser levado ao hospital imediatamente. Ricardo sentiu o coração disparar. Informou sua supervisora, pegou as chaves e saiu correndo. No hospital, os médicos estabilizaram Pedro, mas alertaram que ele precisaria de acompanhamento médico rigoroso pelos próximos 3 dias. Ricardo não pensou 2 vezes. Enviou e-mail formal para recursos humanos e sua supervisora, explicando a situação médica emergencial e solicitando autorização para sair 2 horas mais cedo durante aqueles 3 dias, comprometendo-se a compensar trabalhando remotamente à noite. A resposta da supervisora veio em minutos, aprovando com mensagens de apoio. Ricardo equilibrou tudo perfeitamente. Saía às 16 horas, levava Pedro ao médico, voltava para casa, jantava com as crianças, colocava-os para dormir e trabalhava até 23 horas, garantindo que nenhuma entrega atrasasse. Seus relatórios continuavam impecáveis, mas ele começou a perceber os olhares. Doutora Mariana passava por sua mesa quando ele organizava suas coisas para sair, e o olhar dela era gélido. Em uma reunião, ela fez comentário carregado de veneno, dizendo que dedicação se media por presença física
não por resultados remotos. Ricardo engoliu seco. A tensão era palpável. Na manhã de sexta-feira, Ricardo recebeu um e-mail gelado. Assunto: seu desempenho. Compareça à sala de reuniões às 16 horas. Presença obrigatória. Ricardo chegou 5 minutos antes do horário. Seu coração estava acelerado. A sala tinha paredes de vidro e ficava no centro do escritório. Quando abriu a porta, percebeu que algo estava muito errado. Não era apenas sua supervisora. Toda a equipe de gestão estava presente. 8 pessoas ao redor da mesa, rostos sérios. Do lado do fora, através das paredes de vidro, pelo menos 30 funcionários olhavam furtivamente para aquela sala. Ele sentou-se na única cadeira vazia, posicionada como um julgamento. Antes que pudesse cumprimentar, doutora Mariana começou. Sua voz era fria, cortante. Ricardo, sua falta de comprometimento está prejudicando toda a equipe. Não podemos aceitar mais esse comportamento. Ricardo tentou explicar sobre a situação médica do filho, os e-mails de aprovação, as horas compensadas, os resultados impecáveis. Mas ela interrompeu com um gesto brusco. Problemas pessoais não podem interferir no profissional. Você precisa entender isso. Todos temos desafios em casa, mas deixamos eles em casa. A voz dela subiu um tom. Você precisa fazer uma escolha definitiva, agora. Ser pai ou ser profissional, porque claramente você não consegue ser os dois. O silêncio era ensurdecedor. Esta empresa não é caridade. Não podemos carregar funcionários que colocam família acima do trabalho. Temos metas agressivas e precisamos de pessoas 100% disponíveis. Então, com frieza que cortou como lâmina, ela disse: estou te desligando por justa causa, por abandono de função. Efetivo imediatamente. Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco. Mas o que aconteceu nos próximos 30 segundos deixou todos atônitos. Ricardo fechou os olhos, respirando fundo. Quando os abriu, havia algo diferente neles. Não era raiva, não era desespero, era uma calma profunda. Ele se levantou lentamente, ajeitou a gravata e olhou diretamente nos olhos de doutora Mariana. Obrigado pelos 8 anos. Desejo sinceramente sorte à senhora e a esta empresa. Ele não gritou, não xingou, simplesmente agradeceu. O constrangimento na sala era palpável. 2 gestores olhavam para baixo, claramente desconfortáveis, mas ninguém disse nada. Ninguém o defendeu. Ricardo caminhou até a porta com passos firmes. Ao sair, sentiu os olhares de todos. Foi até sua mesa, puxou uma caixa e começou a colocar seus pertences. Foto das crianças, caneca que Sofia havia pintado, certificados de reconhecimento. 10 minutos depois, havia terminado. Antes do ser, 2 colegas se aproximaram. Ana e Miguel. Ambos o abraçaram rapidamente. Miguel sussurrou: cuidem-se. Ricardo assentiu e caminhou em direção ao elevador. Caminhando pelo estacionamento, parecia uma figura solitária, carregando o peso de uma injustiça brutal. No carro, antes de ligar o motor, Ricardo tomou uma decisão que mudaria tudo, mas primeiro, ele precisava encarar a conversa mais difícil da sua vida. A viagem pareceu durar uma eternidade. Ricardo segurava o volante com força. Lágrimas que ele havia segurado finalmente começaram a cair. Sua mente disparava. Como vou pagar o plano de saúde? O tratamento do Pedro custa 2.000 por mês. A escola, o aluguel e a humilhação. Todos viram. Quando chegou em casa, as crianças já estavam lá. No momento em que Ricardo abriu a porta, Sofia soube que algo estava errado. Papai, você está bem? Ricardo forçou um sorriso e se ajoelhou. Pedro correu para seus braços. Papai mudou de emprego hoje. Vamos ter que apertar o cinto, mas vamos ficar bem. Eu prometo. Sofia perguntou. Foi por causa do Pedro? O coração de Ricardo se partiu. Não, meu amor. Nunca. Papai fez o que era certo. Pedro abraçou mais forte. A gente te ama do mesmo jeito. Você é o melhor pai do mundo. Depois do jantar, banho e histórias, depois de garantir que ambos dormiam, Ricardo foi para o escritório. Eram 23 horas. Abriu o computador e começou a escrever. Não era e-mail emocional. Era metódico, factual. Destinatários, conselho administrativo, cópia para jurídico. Assunto, documentação de demissão irregular e conduta antiética.
Anexou tudo, e-mails solicitando saídas todos aprovados, relatórios de desempenho to-dos excelentes, mensagens de clientes, dados mostrando produtividade aumentada. Mas então Ricardo lembrou de algo crucial, e lembrou do pedido que doutora Mariana havia feito em particular, um pedido que ele recusou, e que revelaria a verdadeira razão da demissão. 2 meses atrás, Ricardo identificou uma falha grave no sistema de qualidade. Havia erro no processo de esterilização de equipamentos médicos. Se não corrigido, poderia colocar pacientes em risco e gerar recall, custando milhões. Ricardo elaborou relatório técnico e enviou para toda a diretoria. 3 dias depois, doutora Mariana o convocou para a reunião privada. Ricardo, vi seu relatório, impressionante, mas preciso pedir um favor. Estamos a 3 semanas do fechamento do trimestre. Nossos números estão excelentes. Um recall agora vai destruir resultados. Preciso que segure esse relatório até o próximo trimestre, apenas 6 semanas. Ricardo sentiu frio na espinha. Doutora Mariana, com respeito, esse não é apenas problema financeiro. Estamos falando de equipamentos em hospitais. Pessoas podem se machucar ou morrer. Não posso segurar essa informação. Ela endureceu o olhar. Não é sugestão, é orientação de gestão. Ricardo se levantou. Desculpe, mas não posso. Existem protocolos de segurança que jurei seguir. Vou manter o relatório circulando. Ela não disse mais nada, mas o olhar era de pura hostilidade. Agora, na escuridão, Ricardo anexou aquela correspondência. E-mails mostrando sua recusa, documentação de protocolos seguidos, evidências de que Mariana tentou encobrir falha grave. A demissão foi retaliação. Às 2 da manhã clicou em enviar. Sentiu alívio e terror. Conseguiu dormir apenas 3 horas. Às 7 da manhã, seu telefone começou a tocar. Era um número que jamais esperaria ver. Ricardo atendeu. Alô, Ricardo? Aqui é Fernando Almeida, presidente do conselho. Desculpe ligar tão cedo num sábado, mas recebi seu e-mail e preciso falar urgentemente. Senhor Almeida, bom dia. Ricardo, passei 4 horas lendo seu e-mail e documentação. Fico enxacado, não sabíamos de nada. A doutora Mariana nos informou que você havia pedido demissão voluntária. Ricardo sentiu raiva. Isso é falso. Fui demitido por justa causa, publicamente. Eu sei, Ricardo. É por isso que preciso que venha à sede agora. Sei que é sábado, mas não pode esperar. Vou mandar um carro. Ricardo ligou para sua mãe, vestiu sua melhor roupa. Às 8h30, um carro preto parou. Quando chegou à sede, o prédio estava vazio. Foi levado ao 10º andar, sala do conselho. Quando a porta abriu, viu 5 pessoas sentadas. Os 5 membros e o advogado-chefe. Fernando estendeu a mão. Ricardo, obrigado por vir, sente-se. Ricardo, vou ser transparente. Passamos a noite investigando. O que descobrimos é perturbador. Doutora Mariana não apenas falsificou fatos sobre sua demissão, mas descobrimos padrão de conduta que viola todos os códigos de ética. Primeiro, ela ocultou seus alertas sobre falha no sistema. Encontramos e-mails onde instruiu o assistente a não encaminhar seu relatório. Estava bloqueando informações críticas de segurança para proteger números do trimestre. Segundo, manipulou relatórios financeiros. Terceiro, você não é o único. Encontramos 3 processos trabalhistas de outros funcionários. Nós falhamos, Ricardo. Contratamos essa mulher achando que traria modernização, mas trouxe cultura tóxica. Você foi punido por agir com integridade. Outra conselheira, doutora Patrícia, falou: Ricardo, queremos te reintegrar, mas não na posição anterior. Estamos oferecendo posição de diretor de qualidade e compliance. Salário é o dobro. Participação nos lucros. A doutora Mariana será demitida hoje. Ricardo ficou em silêncio. Posso ter 5 minutos? Preciso fazer uma ligação. Ele saiu, ligou para a mãe, voltou. Eu aceito. Mas tenho 5 condições não negociáveis. Fernando piscou, surpreso. Primeiro, flexibilidade de horário documentada para emergências familiares. Segundo, política de apoio a pais solteiros. Terceiro, auditoria completa do sistema de qualidade. Quarto, garantias de que nenhum funcionário será retaliado por reportar problemas éticos. Quinto, pedido público de desculpas da empresa. Fernando olhou para os outros. Finalmente se virou. Aceito todas as 5 condições. Teremos tudo documentado até segunda. Ricardo,
Você nos fez um favor. Havíamos perdido o rumo. Obrigado por nos trazer de volta. Mas ainda faltava um encontro, o mais tenso. Às 14 horas, doutora Mariana entraria naquela sala sem fazer ideia do que a esperava. Às 13h45, o telefone de Mariana tocou. Irae Assistant doutora Mariana, o senhor Fernando, pediu que compareça a uma reunião às 14 horas. É sobre estratégia. Mariana sorriu. Chegou às 13h55, confiante. Ao entrar, viu quem estava sentado. Ricardo. Seu rosto empalideceu. Doutora Mariana, sente-se. Vou ser direto. Estamos rescindindo seu contrato, efetivo imediatamente por justa causa. As acusações incluem falsificação de informações, ocultação de relatórios críticos, manipulação de dados, criação de ambiente tóxico, violações de ética e demissão irregular por retaliação. O advogado abriu sua pasta. Doutora Mariana, temos e-mails onde instruiu o assistente a não encaminhar relatórios. Temos gravações onde pressionou funcionários. Temos depoimentos de 3 ex-funcionários. Temos documentação da demissão irregular do Sr. Ricardo. Mariana olhou para os documentos. Percebeu que não havia saída. Então se virou para Ricardo, seus olhos marejados. Ricardo, por favor, cometi um erro terrível. Pode falar com eles? Pode me ajudar? Eu tenho família também. Tenho 2 filhas na faculdade. Estava apenas tentando entregar resultados. Estava sob pressão, lágrimas escorrendo. O silêncio era pesado. Todos olharam para Ricardo. Ele olhou para ela não com raiva, mas com firmeza calma. Doutora Mariana, ontem a senhora me disse que eu tinha que escolher entre ser pai e ser profissional. Eu escolhi ser ambos. E vou continuar sendo ambos. A senhora fez suas escolhas também. Escolheu resultados acima de segurança. Manipulação acima de transparência. Humilhar funcionário publicamente. Tentar encobrir falhas que poderiam ter machucado pacientes. Eu não tenho o poder de te perdoar ou condenar. As consequências das suas ações são suas. Mas te desejo sorte. De verdade. Espero que aprenda. Espero que encontre um caminho onde suas habilidades sejam usadas de forma ética. Mariana Korova tentou apelar ao conselho. Senhores, posso mudar. Me deem uma chance. Fernando foi firme. A decisão está tomada. Suas ações expuseram a empresa a riscos legais substanciais. Os 3 processos podem custar milhões. O risco de recall por negligência é incalculável. Sua permanência não é possível. A assistente entrou com uma caixa. Doutora Mariana, a senhora tem 15 minutos para recolher pertences. Um segurança a acompanhará. Entregue seu crachá e cartões de acesso. Mariana se levantou, pegou a caixa com mãos trêmulas. Antes do ser, olhou uma última vez para Ricardo. Talvez arrependimento genuíno. Ricardo apenas assentiu levemente. A porta se fechou. Na segunda-feira, Ricardo chegou ao escritório às 7h30. Às 9h, quando funcionários começaram a chegar, a notícia havia se espalhado. Ricardo voltou. Foi promovido. Mariana foi demitida. Às 10 horas, reunião geral. Quando Ricardo entrou no auditório, mais de 100 funcionários estavam lá. Muitos evitavam seu olhar. Ricardo subiu ao palco. Bom dia. Muitos testemunharam o que aconteceu sexta-feira. Foi difícil, doloroso, injusto, mas não estou aqui para falar mal ou buscar vingança. Estou aqui para dizer: esta empresa vai mudar. Vamos criar ambiente onde excelência profissional e vida pessoal não sejam inimigas. Onde fazer a coisa certa seja celebrado, não punido. Onde você não tenha que escolher entre ser profissional dedicado e ser humano completo. Vamos trabalhar duro, sim, mas como seres humanos, vamos valorizar resultados e valores. A partir de hoje, mudanças, reuniões semanais de transparência, canal anônimo de denúncias, horário flexível para pais, programa do Mentoria. E para quem testemunhou minha demissão e não disse nada, eu entendo. Estavam com medo. Esse medo era justificado porque a cultura era tóxica. Mas agora, façam diferente. Se virem algo errado, falem, porque essa coragem será valorizada. Quando terminou, houve silêncio. Então, aplausos. Todo o auditório de pé. Ana chorava. Miguel sorria. Júlia se aproximou. Senhor Ricardo, obrigada. Obrigada por lutar por todos nós. A gente estava sufocando
Agora posso respirar. Dias seguintes, mudanças foram implementadas. 3 meses depois, produtividade aumentou 30%. Rotatividade caiu 60%. Satisfação atingiu níveis históricos. A auditoria identificou e corrigiu a falha que Ricardo reportou, mais outras 5 menores. A empresa evitou o recall estimado entre 15 e 20 milhões de reais. E resultados financeiros do trimestre foram os melhores em 5 anos. Esta história ensina lições poderosas. Primeiro, dignidade é seu maior poder. Quando Ricardo foi humilhado, manteve compostura. Aquela dignidade manteve sua mente clara. Quando alguém tenta te diminuir, sua dignidade é a armadura que ninguém pode penetrar. Segundo, documentação é sua melhor defesa. Ricardo tinha e-mails, aprovações, relatórios, evidências irrefutáveis. Sempre documente comunicações importantes. Hoje parece paranoia, amanhã pode ser sua salvação. Terceiro, integridade sempre compensa, mas nem sempre rapidamente. Quando Ricardo recusou segurar o relatório, escolheu integridade sobre conveniência. No curto prazo, lhe custou tudo. Mas foi essa integridade que o salvou. Fazer o certo pode custar no curto prazo, mas te sustenta no longo. Quarto, o poder da verdade. O e-mail de Ricardo não era emocional, era verdadeiro. Fatos claros, evidências anexadas. A verdade foi poderosa por si. Quinto, a diferença entre vingança e justiça. Ricardo poderia ter sido cruel quando Mariana estava vulnerável, mas foi firme, honesto, porém respeitoso. Vingança te mantém amarrado, justiça te liberta. Ricardo aprendeu que ser vulnerável, ser pai com responsabilidades, não era fraqueza. Era parte do que o tornava humano, empático. Hoje é líder melhor porque passou por essa provação. Se você está sendo maltratado, documente tudo. Se está sendo forçado a escolher entre família e emprego, saiba que esse é falso dilema. Empresas boas entendem que funcionários são pessoas inteiras. Se está sendo pressionado a fazer algo antiético, você tem direito e dever de recusar. Se esta história te tocou, deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho, porque toda semana trago histórias reais de superação. Me conta nos comentários, você já passou por injustiça no trabalho? Sua história pode inspirar outra pessoa. Lembre-se, sua dignidade é inegociável. Sua integridade é seu maior patrimônio. Nenhum emprego vale mais que sua humanidade. Você pode ser excelente profissionalmente e presente pessoalmente. E quando as coisas ficam difíceis, lembre-se do Ricardo. Dignidade sob pressão é poder. Integridade se paga. A verdade vence. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo vídeo. Mantenha sua dignidade, integridade e humanidade. Sempre.